Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade, mas não é muito fácil, irmãos. Os irmãos têm de concordar comigo que pregar na presença do nosso pastor já é muito complicado. Na ausência dele é muito mais ainda. A sensação de quem está no meu lugar é uma sensação muito assim, e a gente sente de fato, e real mesmo, tremor nas pernas, nervosismo, porque não é fácil. Enfrentar uma igreja abençoada, homens qualificados, obreiros, pastores, isso não é fácil. Eu agradeço ao pastor Álvaro, por esta oportunidade que nos concede nesta noite. Quero pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. E espero que a igreja tenha misericórdia, os nossos obreiros, orem por mim, para que Deus nos conceda, porque eu também preciso de uma palavra no fechar e abrir da minha boca. Porque quem dá mensagem é Deus. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1, meus irmãos, vamos ler alguns versículos. E na realidade o intento de ler mais versículos, pelo menos 6 ou 7, é para ver se o tempo passa mais rápido e ajuda a gente. Capítulo 1, verso 1, meus irmãos. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis, comeis, mas não vos, bebeis, mas não vos, vestivos, mas ninguém se, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Para entendermos um pouco esta profecia, é bom relembrarmos de Jeremias capítulo 25, verso 11. Eu queria que alguém me ajudasse a ler Jeremias capítulo 25, verso 11. Deus toma Jeremias naqueles dias para determinar o tempo de cativeiro do seu povo na Babilônia. Na realidade, precisamos entender que Deus é aquele que administra a vida dos crentes. Deus, Ele sabe administrar de maneira imprescindível as nossas vidas, melhor do que qualquer técnico, melhor do que qualquer especialista. Ninguém na terra, mesmo aqueles que trabalham com psicólogo, psicanalista e outros nesta área, jamais terão condições de administrar tão bem o homem como Deus. Deus sabe administrar as nossas vidas mais do que nós mesmos, porque às vezes pensamos que sabemos e não sabemos, às vezes pensamos que está certo e está errado, às vezes pensamos que estamos no caminho certo e está no caminho errado.
Deus sabe administrar as nossas vidas. Ele sabe. E é interessante entendermos aqui, antes de lermos o versículo, que é embaraçoso para a mente do homem os caminhos de Deus. Porque o forte é que é fraco. E o fraco é que é forte. O que diz eu não posso é o que pode todas as coisas. O que diz eu não sei, eu não sou e eu não posso, é o que Deus dá conquista e dá vitória. É confuso para a mente humana entender Deus. Até certo ponto nós precisamos de entender que se nós entendêssemos Deus, Ele não seria Deus. Ele seria um homem finito, semelhante a qualquer um de nós. Deus não é para ser compreendido por ninguém. Quem tentar entender Deus vai jogar pedra na lua, vai ficar à deriva, vai ficar perdido. Pastor, o que é que eu devo fazer? Se lançar nas mãos de Deus, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará na tua vida. Entender Deus é loucura. Compreender os caminhos de Deus é imprescindível. Os caminhos de Deus é diferente dos nossos. Os pensamentos de Deus é diferente dos nossos. Não dá para compreender. Por favor, Jeremias 25:11. Alguém pode ler, por favor, para a igreja? Quantos anos era o tempo de cativeiro? Nessa época quem governava era um homem chamado Ciro, conquistador persa do Império Caldeu. Era um homem de grande posição, forte, mas Deus tem um tempo determinado para tudo. Deus sabe o tempo do cativeiro de cada um de nós. O tempo do cativeiro não é determinado por homem na terra, é determinado por Deus. O tempo da provação é determinado por Deus, porque Deus, irmãos, Ele tem uma intrigância com os vasos, e a intrigância de Deus com o vaso é, Ele quebra o vaso, e a gente diz eu não sou nada, aí depois Ele transforma o vaso novamente. Quando você pensa que é vaso, você já é caco. Quando você pensa que é caco, você já é vaso. Aceita a vontade de Deus e espere o tempo de Deus na sua vida. Oh, coisa boa. Papai do céu está aqui. Cumprindo-se os 70 anos de cativeiro, Ciro, ele observa essa profecia e ele emite um decreto permitindo que os judeus vão até a sua terra, Canaã, reconstrua a sua nação e edifique o templo para a adoração. Por incrível que pareça, não foram todos que foram. Profeta Ageu, ele vai dizer, capítulo, versículo 12, quem é que vai ler para mim? Olha aí, em média, quantos retornaram para Canaã. Tiveram liberdade de retornar. Por favor, 1 e 12. O decreto pelo imperador Ciro foi para que todos os judeus retornassem, porque o tempo de cativeiro tinha terminado. Agora, pasma a igreja e os irmãos, não foram todos que retornaram.
Os historiadores dizem que aproximadamente 50 mil judeus é que retornaram. Apenas um pouco da remanescente é que retornaram. Irmãos, tem muitos crentes que gostam de ficar em cativeiro. Jesus já lhe libertou. Abra os seus olhos, você está livre. No livro de Provérbios diz assim: assim como pensamos, assim nós somos. Assim como eu penso, eu sou. Você tem que dizer: eu sou filho de Deus, liberto pelo sangue de Jesus, sou morada e templo do Espírito Santo, tem anjo de Deus ao meu redor, a presença de Deus é comigo, e o impossível em nome de Jesus eu vou vencer. Que glória a Deus esta noite! Glória a Deus! Muitos preferiram ficar em cativeiro. Muitos, muito mais do que, irmãos, aproximadamente 80% ou mais ainda dos judeus disseram: vamos ficar aqui, porque aqui em Babilônia está muito bom. Nós construímos casa, edificamos família, olha, nós construímos riquezas. Mas uma remanescente, uma pequena remanescente disse: não, cativeiro não é o nosso lugar, cativeiro não é a nossa pátria, cativeiro não é o lugar que Deus me quer. Deus quer que eu chegue a Canaã celestial. Caminha crente, o tempo do cativeiro já passou. Deus já quebrou os grilhões, tu já pode caminhar de cabeça erguida, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa pequena remanescente, quando chega em Canaã, eles encontram lá os samaritanos. Já tinham estabelecido na ausência dos 70 anos. E aí foi um grande problema. É que os samaritanos se achavam judeus, achavam aquela... Mas foi um grande problema. Porque os judeus que retornaram disseram: nós vamos edificar o templo. Agora tem uma coisa: vocês não podem edificar conosco, porque vocês são impuros. E nesse impasse que houve aí, irmãos, passaram-se 17 anos de mãos atadas. É nesse período aí que Deus levanta um homem que ninguém conhece a história dele. Ninguém sabe a genealogia de Ageu. Ninguém sabe de quem ele é filho, que família ele veio, da onde ele veio. E depois dessa profecia também ninguém sabe para onde ele foi. A Bíblia não registra mais a história dele. Porque Deus, irmãos, Ele quer que o nome dele apareça. A história que deve acontecer na nossa vida é a história de Deus. Não é meu nome, nem o seu nome que deve estar escrito na calçada da fama, nem nos outdoor. É o nome de Papai do céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não tem problema. Se ninguém conhece o teu nome, ninguém sabe de onde você vem. Se Deus está sendo glorificado, basta para você se alegre, exalte e glorifique o nome de Jesus. Se o teu trabalho está sendo visto por Deus, já basta. Depois de 17 anos, nesse impasse, no período de 17 anos, eles começaram a colocar o coração deles, sabe em quê? Olha o versículo agora, capítulo 1. E versículo de número 2, aparece o profeta Ageu para falar algo ao coração deles. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, preste atenção, não veio ainda o tempo,
o tempo em que a casa do Senhor deve ser. Eu pergunto aos irmãos: devemos andar na vontade preciosa de Deus ou na nossa vontade? Quem determina o tempo é eu ou é Deus? Quem é que determina? Eu ou é Deus? Enquanto nós estivermos andando na direção de Deus, nos caminhos de Deus, vai dar tudo certo. Quando começarmos a andar na nossa própria direção, fazendo as nossas decisões sem Deus, vai começar dando tudo errado. Eles começaram a construir as suas casas estucadas, ou casas apaineladas, que significa casa de alto refino, de alto padrão. Por incrível que pareça, a madeira que era para utilizar no templo, eles estavam usando aonde? Nas casas. Estão usando nas casas deles. E Deus olhando e dizendo: tem um tempo de eu falar. Eu vou dar a corda aqui, vou dar corda. E Deus está dizendo assim: eu vou dar linha a ele, pode correr. Querido, nesta noite, se estás fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, o conselho de Deus nesta noite é: volte depressa. Oh, aleluia. O conselho é esse: deixe de lado, não vale a pena. Corte o laço, jogue fora, quebre o negócio e diga: a partir de hoje vai mudar. Quem vai prevalecer é a vontade de papai na minha vida. Porque quando Deus começar a fazer assim, ó, a primeira coisa que vai acontecer, o que é, pastor? Dores, consciência ardendo, angústia da alma, e a linha de papai vai começar fazendo assim, ó. Meu Deus, que coisa boa! Eu faço como o meu pastor. É muito difícil dar glória a Deus numa palavra dessa, né, irmãos? Mas se a gente der glória a Deus, a gente se fortalece na fé. Está na Bíblia. É tempo da gente construir para nós mesmos. Verso 3, por favor, acompanha comigo. Já estou pertinho de terminar, graças a Deus. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta, dizendo: é tempo para vós, habitados em casa estucadas ou apaineladas, e a casa do Senhor ficar o quê? Como é que está a casa de Deus? A casa de Deus hoje não é as quatro paredes, não, é isso aqui, ó. Como é que ela é? Como é que está o inquilino desta casa de Deus? Quem é ele? Quem é o inquilino? Mamãe? Como é que está a casa de Deus? Está deserta? A expressão que Deus usa o profeta não é vazia, porque é branda, a expressão vazia. A expressão é casa deserta. A expressão é abandonada. A expressão é relaxadamente desprezada. Essa casa tem que estar cheia. Essa casa tem que estar cheia. Essa casa tem que estar cheia. Essa casa tem que estar cheia, tem que estar transbordante. Está transbordante a casa de Deus, está transbordante a casa de Deus. A casa de Deus está cheia, está preenchida. Como é que está? Pastor, eu sinto que ela está deserta, mas ainda há tempo, oh aleluia, de encher. Porque papai gosta de encher, sim ou não? Gênesis 1:2, o que é que diz? A terra era vazia, ele encheu.
Ele quer encher essa casa hoje. Ele quer tirar toda a rotura, Ele quer tirar toda a brecha, Ele quer tirar todo o desânimo, todo enfado, tudo que não presta, toda crueira réia, toda bagunça réia. Ele quer jogar fora e quer renovar a casa. Quer renovar a casa. Ele quer tirar todos os trapos da casa. Oh, Ele quer uma casa cheia, renovada, transbordante, alegre, que todos passem e vejam, ali é casa de Deus, ali é casa de Deus, ali é casa de Deus, ali é casa de Deus. Agora, preste atenção, quem vai identificar se a casa está deserta ou cheia, e o tipo de inquilino que está morando na casa, é os frutos. Gálatas capítulo 5. Oh meu Deus. Os irmãos orem, tenham misericórdia, viu? Oh Deus. Por favor, se alguém lesse para mim, as obras da carne são manifestas. Leia, por favor, irmão. Quem é que vai ler? Não. Estou falando das obras da carne. As obras da carne pelo qual são manifestas. As quais são? Olha, prostituição, impureza, lascívia. Pode continuar, filho. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Como antes já vos disse, os que praticam não herdarão o quê? Eu vou repetir novamente. Quando a casa está deserta, ela manifesta isto. Eu vou repetir, é forte, mas é para a gente. 5:19, porque as obras da carne são manifestas. Paulo usa a palavra manifesta e na mesma contemplação ele não usa quando ele fala do fruto do Espírito. Manifesta porque ele disse que é impossível. A casa está deserta, habitada por inquilinos diferentes, que não é o Espírito Santo, e não apresentar essas qualidades aqui. Que negócio forte, hein? Mas vamos ver, por favor. Aí eles são manifestas, porque são, primeiro, prostituir. O ato de prostituição aqui não só é o ato que a gente pensa, carnal, é o ato de prostituição em todas as dimensões. Prostituição está no aspecto, irmão, sabe de quê? De uma mente poluída. Olha, irmãos, é forte, mas é a realidade. Um coração poluído, um sentimento poluído, olhos prostituídos, não consegue ver, não consegue pensar, não consegue sentir, se que não haja atos de prostituição. A prostituição, por ela gera uma filha de imediato, e Paulo coloca aí, irmãos, bem pertinho já, é o que? Impureza. O que é impureza? É você não ter condições de um falar sadio. O seu falar é cheio de impureza. O seu desejo é cheio de impureza. O seu olhar impuro, mas Deus quer pensamento puro, olhar puro, coração puro, mente pura. Deus quer crentes lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. É mais forte essa questão da prostituição e da impureza, porque ela tende a levar a pessoa, quando ela está aprofundada nessa questão,
a, irmãos, ter elucubração da mente. Quando ele dorme, mesmo dormindo os seus sonhos, que liberado pelo contexto que ele está sobrecarregado, a sua mente de impureza, ele tem sonhos horríveis, detestáveis, desprezíveis, e segue uma rotina terrível. Mas Deus, ele quer habitar a casa com coisas boas. A vontade de fazer a obra de Deus é porque a casa não está deserta, a casa está transbordantemente cheia da presença de Deus. Volte para Ageu rapidamente para eu concluir. E Deus chega o tempo de falar: por causa disto, porque minha casa ficou vazia, destruída, e vocês esqueceram. Verso 7, 6, saciai muito, e o que? Colheis, comeis, mas não vos bebeis, mas não vos vestivos, mas ninguém se aquece. Porque recebe salário como um saco furado. Nada dá. O lamento que vai é: estou fraco, estou acabado, estou destruído, não posso mais, estou desolado, não dá. Mas Papai do Céu, ele reage a tudo isso, porque a misericórdia de Deus é grande. Deus não quer condenar ninguém terminantemente. Deus age com misericórdia para com todos nós. Olha o que é que Deus vem fazer agora, versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aí ele diz no verso 8, dá o remédio: subi ao monte, orai-vos, oh aleluia, consagrai-vos a vossa vida, trazei madeira, oh aleluia, edificai a casa, dela eu me agradarei. Eu serei glorificado na casa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos amados, a partir daqui o povo reage. Olha aqui, por favor, olha na tua Bíblia, olha na tua Bíblia. Eu sei que é difícil, e eu dou uma palavra dessa porque Deus me usa, porque não é fácil. Era mais fácil eu dar uma palavra aqui: Deus vai dar vitória, vai fazer, mas não é fácil. Mas Deus, ele me leva a este caminho porque ele sabe que eu preciso desta palavra. Verso 12: então ouviu Zorobabel, que era o responsável, e Sealtiel e Josué também, o sumo sacerdote e o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. Tem meu povo diante de Deus. Se houver temor, vai haver renovo. Se houver temor, vai haver paz. Se houver temor, vai haver vitória. Se houver temor, a porta fechada vai se esbanguelar toda, ela vai se abrir. Se houver temor, o ferrolho pode ser de ferro, ele vai se despedaçar. Se houver temor, pode ser até mar vermelho, ou passa por baixo, ou passa por cima, porque Deus está no negócio. Se houver temor, vai dar tudo certo. Se houver temor, a glória de Deus vai descer. Se houver temor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, na sua vida e na vida dos seus. Oh, como eu sinto a presença de papai aqui nesta noite. Oh, aleluia, o povo tomou uma posição. E a posição que o povo toma, irmãos, é gratificante. O povo começa a fazer, começa a trabalhar. E aí Deus, ele não se aparta. Capítulo 2 e versículo de número 6. Olha o que Deus começa a dizer. Quando começa a haver temor, quando começa a reagir, olha o que vai acontecer, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco,
farei tremer os céus, farei tremer a terra, farei tremer o mar, e eu farei tremer a terra seca. Farei tremer todas as nações, virá o desejado de todas as nações, escatologicamente, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A glória de Deus vai transbordar na tua vida. A glória de Deus vai ser de maneira especial. Deus vai avivar o teu lar e a tua vida. E Deus continua falando. Verso de número 8. Ele diz: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E ele agora confirma no verso 9, dizendo: não se desanime, não se entregue à situação, reaja, clame a mim, responder-te-ei. Aí no verso 9 ele diz: a glória desta última casa, apesar de ser mais simples do que a de Salomão, não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas, tem madeira simples, tem simplicidade, mas a glória da última casa será maior do que a da primeira. Receba de Deus aqui nesta noite. Tem crente aqui que ainda abre a boca e glorifica papai. Glorifique. Oh, Rabai, Derebeshai. Rabai. Oh, coisa boa. A presença de papai inunda este lugar aqui. Oh. Verso 19, por favor. Verso 19. Glória a Jesus. 2 e verso 19. Deus usa o profeta fazendo uma pergunta. O profeta pergunta ao povo: ainda há semente no celeiro? O povo dizia: não tem mais nada, Senhor. A terra está seca, está desolada. Papai do céu reage. E ele diz assim: nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, e eu tenho visto. Mas desde este dia que vocês tomaram essa decisão, eu vos abençoarei. Deus vai abrir a corneira grande sobre a tua vida. Tu crê nesta verdade? Deus, ele tem o comando da torneira pequena e da torneira grande. Haja temor, Deus vai abrir a torneira grande sobre o teu lar, sobre a tua vida. Verás o que Deus vai fazer. Alguém vai dizer como, por onde? É Deus na tua vida. Ele vai te levantar, ele vai te erguer, ele vai te encher, vai te transbordar. Coisas novas, se prepare que vai acontecer, diz o Senhor dos exércitos.